Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um dessa série Química na Uva. Esse que é o 16º vídeo dessa série, trazendo aí a segunda parte da resolução da prova específica da edição de 2020.2. Primeira questão: a reação de zinco com cloro tem sido usada como base para baterias de carro segundo a equação química abaixo. Zinco sólido mais o cloro, formando aqui o cloreto de zinco. Qual o rendimento teórico aproximadamente de cloreto de zinco se uma mistura de 32 gramas de zinco reage com excesso de cloro? A gente está diante de mais uma questão envolvendo estequiometria, mas antes da gente ir aí para a interpretação dessa questão, eu te pergunto, já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveita para se inscrever e não perder conteúdos como esse, ok? Bem, falando de estequiometria, mais uma vez, 3 coisas se fazem necessário. Primeiro, conhecer a equação. Segundo, balancear a equação se for necessário, para depois a gente arrumar a proporção. A equação já foi fornecida e, como você vê aqui, é uma equação balanceada. Então, a gente pode sim partir para a interpretação. Então, coloco aqui a equação e eu coloco exatamente 65 gramas de zinco e 136 gramas de cloreto de zinco, porque são as duas substâncias citadas aqui no enunciado, no comando da questão, e esses valores eu tirei exatamente da massa atômica de cada elemento desse, que é fornecido aí pela prova. Pela equação, eu estou vendo que 65 gramas de zinco produzem um total de 136 gramas de cloreto de zinco. Como a questão está falando em 32 gramas de zinco, a gente coloca o 32 e aí o X para determinar exatamente qual é a quantidade dessa substância que é formada. Fazendo aqui a nossa proporção, a gente tem que X vai ser igual a 32 vezes 136 dividido por 65, que vai dar um total de 66,95, que mais se aproxima aí da nossa letra D, 67 gramas. Beleza? É uma questão bem simples de estequiometria, uma prova específica. Já vi prova geral, de conhecimento geral, com um nível um pouco mais alto do que essa, ok? Gabarito letra D. Partindo aqui para mais uma questão, os esteroides naturais são a classe de lipídios. Um exemplo é o colesterol, que está presente principalmente no ovo, carnes vermelhas, nata e manteiga. Ele pode ser sintetizado por todas as células do corpo humano, mas principalmente pelo fígado e intestino. Ele participa da formação de hormônios sexuais masculinos, como é o caso da testosterona, e o feminino, que é o caso do estradiol, que também são esteroides naturais. O colesterol é representado pela fórmula estrutural a seguir. Vou ampliar aqui para ficar melhor a visualização. E sobre esse esteroide é feito aqui 4 afirmações que a gente vai identificar quais delas estão corretas. A primeira traz que o colesterol admite a existência de isômeros ópticos. Para ser isômero óptico, no caso aqui, como está colocando dextrogiro e levogiro, é necessário que tenha pelo menos aí um carbono quiral. E ainda diz que esse composto possui 8 carbonos quirais. Então, para essa alternativa estar correta, a gente vai ter que identificar esses 8 carbonos quirais, que nada mais são do que carbonos que apresentam 4 ligantes diferentes. E aí, se a gente observar essa estrutura, até coloquei aqui em bolinhas verdes, todos esses carbonos aqui representados com essa bolinha verde, eles apresentam sim 4 ligantes diferentes. Portanto, essa nossa primeira afirmação trata-se aí de uma afirmação correta. Você pode pausar o vídeo depois e entender o porquê que cada um desses carbonos realmente são classificados como carbono quiral, beleza? Segunda afirmação, ele traz que a oxidação da molécula de colesterol por ácido crômico leva à formação de um aldeído. Essa mesma questão que trouxe no item 1, conceito de isomeria, traz aí no segundo item, na segunda afirmação, um conceito de reação orgânica, mais especificamente de oxidação.
Mas quando a gente fala de oxidação de álcool, para gerar um aldeído, esse meu álcool ele tem que ser um álcool primário, porque o aldeído é um grupo que funciona realmente na extremidade de um composto. E se a gente observar aqui a hidroxila, ela está ligada a um carbono secundário. Se ela sofrer aqui um processo de oxidação, o que ela vai poder apresentar aqui vai ser uma dupla O, né? Um dupla O, que no caso é uma carbonila, entre carbonos, que caracteriza a função cetona e não aldeído. Então a afirmação 2 ela é falsa. Já dá para chegar no nosso gabarito? Vamos analisar. Se a 1 é correta e a 2 está errada, ó, já dá para a gente saber que o item A é o gabarito aqui da questão. Mas por que só o item A é correto? Porque que a terceira e a quarta afirmações elas estão erradas. A terceira diz que o colesterol é um fenol policíclico de cadeia longa. Ele é de cadeia longa, ele é policíclico, a gente vê aqui 4 estruturas cíclicas, mas dizer que ele é um fenol está errado. Porque para ser fenol, a hidroxila teria que estar ligada a um carbono diretamente, né, um carbono de um composto aromático. E esse aqui não é um composto aromático, é um ciclohexano, né, claro, junto a outra estrutura. E a quarta diz que a cadeia carbônica principal do colesterol é linear, enquanto que essa parte cíclica é a parte mais importante aqui da estrutura. Então, mais uma vez, gabarito da nossa segunda questão, letra A. Mais uma questão com relação às curvas de solubilidade das substâncias citadas no gráfico abaixo, são feitas as seguintes afirmações. Eu vou ampliar aqui essa imagem, melhorar aqui para a gente. E aí a gente pode estar sim fazendo a leitura dessas afirmações. A primeira, compostos iônicos são insolúveis em água na temperatura de 0 graus. Se você observar aqui nessa coluna de 0 grau, a temperatura ela aqui na horizontal. Se você subir aqui nessa mesma linha, né, que tem os valores aqui de solubilidade, a gente percebe que todos esses compostos aqui são iônicos e a 0 graus a gente tem aí no caso como o nitrato de sódio, que tem a solubilidade de quase 75 gramas, se você analisar aqui na imagem. Então dizer que eles são insolúveis está errado, todos são. A gente tem aqui 2 sais que apresentam pouca solubilidade, mas mesmo assim são solúveis em água. Então essa primeira afirmação ela é falsa. Sendo falsa, já derruba aí a letra A e a letra C. A segunda diz que, com exceção do sulfato de sério, a solubilidade de todos os sais aumenta com a elevação da temperatura. Se a gente observar, realmente, aumentando-se a temperatura, aumenta-se sim a solubilidade. Todas as curvas estão subindo. O NaCl é o que menos altera, mas mesmo assim dá para a gente ver que, aumentando-se a temperatura, aumenta também aí a solubilidade dessa substância. Segunda estaria correta. Tanto que a letra B e a letra D, que sobraram, coloca exatamente isso, nessa afirmação como verdadeira. Já a terceira diz que o KCl, que é o cloreto de potássio, é mais solúvel que o NaCl a 20 graus Celsius. E se a gente observar aqui a 20 graus, eu até coloquei 2 pontinhos vermelhos, não é verdade essa afirmação. A gente vê que o KCl ele apresenta sim uma solubilidade maior do que o KCl, mas em temperaturas maiores aí do que 30, 35 graus, certo? A 20 graus ele acaba sendo menos solúvel. Então a gente tem a terceira como incorreta e já sabe que o nosso gabarito é a letra D, né? Agora, por que a quarta e a quinta estão erradas? A quarta afirma que a substância mais solúvel em água a uma temperatura de 10 graus é o CaCl2, e se a gente observar exatamente o NaNO3, né, ó, a curva de solubilidade é a mais alta que tem aí no gráfico, e a afirmação 5 dizendo que a solubilidade do NaCl é menor do que a dos outros sais para qualquer temperatura. Só que a gente vê que tem vários sais aqui, inclusive o sulfato de sério, que apresenta solubilidade bem menor do que ele em todas as temperaturas. Então, mais uma vez, gabarito, letra D. E mais uma questão, a última aqui desse vídeo. Normalmente, os cozinheiros nos restaurantes usam substâncias ácidas do cotidiano para remover o cheiro deixado em suas mãos após a limpeza de peixes e mariscos, tais como limão e vinagre.
Sabe-se que o odor é provocado pelo composto orgânico metilamina, como tem aí na estrutura, e diz que o seu equilíbrio em solução aquosa pode ser representado por essa equação que você vê aqui abaixo. Assinale a alternativa que justifica a utilização da substância ácida para a remoção do cheiro das mãos de tais espécies. Então, se a gente observar aqui a letra A, ela diz que o ácido, presente aí ou no limão ou no vinagre, ele desloca o equilíbrio para a direita consumindo a metilamina. Metilamina, você vê que é essa primeira substância que aparece aqui no lado do reagente. Então, se o equilíbrio está indo realmente para a direita, está tendo um consumo dela. Agora, por que, que o equilíbrio estaria indo para a direita e não para a esquerda? Quando eu coloco uma substância ácida, o H+ do ácido ele vai ter uma afinidade muito grande com essa hidroxila que está presente aqui no lado do produto, a última substância. Como a hidroxila ela tem uma afinidade com o hidrogênio, o hidrogênio vai estar consumindo a quantidade de hidroxila que tem. E no equilíbrio químico, em relação à concentração, o que a gente sabe? Se eu adicionar uma substância em um lado, o deslocamento vai no sentido oposto, para compensar esse acréscimo que você colocou de substância. Se eu retiro um de um lado, o deslocamento vai exatamente para esse lado também para compensar essa retirada que ocorreu. Então, nesse caso, como está tendo consumo de hidroxila, o deslocamento vai no sentido de compensar a produção dessa hidroxila que está sendo utilizada aí nessa reação. Então, a letra A já é o gabarito, não tem nem graça. A gente pode até ver aqui as outras alternativas para comparar. Quando ele diz na letra B que desloca o equilíbrio para a direita consumindo essa substância, CH3NH3+. Porém, se o deslocamento está indo para a direita, estaria produzindo e não consumindo essa substância. A C disse que a adição de substâncias ácidas não altera o equilíbrio. Se não tivesse a hidroxila, para ser consumida, realmente poderia até ser que não tivesse uma influência. E dizer que desloca o equilíbrio para a esquerda consumindo a metilamina, só se eu estivesse adicionando aí uma base, porque se eu estivesse adicionando uma base, eu estaria aumentando a concentração de hidroxila e aí estaria indo no sentido contrário. E aí, claro, esse cheiro característico aqui de peixes e marisco, eles não sairiam, seria intensificado, beleza? Então, mais uma vez, gabarito letra A. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, esse que foi aí a segunda parte da resolução da prova de Química específica da edição de 2020.2. Se gostou, curte aí, compartilha com teus colegas. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.